O Senhor está fazendo algo profundo em nossas vidas. Deus está fazendo com que entremos em um lugar de arrependimento, para que tudo aquilo que fora retido comece a ser novamente liberado. Quando o Senhor, Ele criou os céus e a terra, a palavra de Deus diz que Ele, quando foi fazer o homem, quando foi fazer as plantas, quando foi fazer os animais, Ele saiu do seu ambiente de glória, saiu daquele lugar que Ele sustentara para fazer isso. E quando Ele foi fazer os peixes, Ele conversou com a água, e da água saiu o peixe. Quando Ele foi fazer as plantas, Ele conversou com a terra, e da terra saiu as plantas. Mas quando Ele foi fazer eu e você, Ele conversou com o Filho e com o Espírito e disse: façamos nós alguém à nossa imagem e semelhança. E Ele pegou do pó da terra e Ele fez um arcabouço, Ele fez uma estrutura. Ele pegou, Ele veio, e agora Ele não conversou com a terra, Ele tocou na terra. A palavra diz que o Senhor, Ele pegou do barro e Ele fez um boneco, Ele fez uma estrutura. E estando pronta a estrutura, a Bíblia diz que Ele liberou, que Ele soprou. A palavra original hebraica é ruá. Ele soprou nas narinas, nas entranhas, e foi liberado o Espírito. E aquele que era boneco tornou-se alma vivente. E sabe o que eu creio, irmãos? Que o homem nesse momento recebera o fôlego de vida, recebera o Espírito do homem, mas também recebera o Espírito Santo. Da onde você acredita nisso, pastor? Não sei, irmão, eu creio. Eu creio que o homem foi criado com o Espírito de Deus. Só um homem cheio do Espírito, ele pode ter a comunhão que Adão tinha. O Senhor vinha na viração do dia estar com ele. E ali se assentava juntamente com o homem no Éden todos os dias. Na viração do dia, Deus vinha visitar o seu amigo, aquele que fora feito para ser o seu adorador, o seu amigo. Amém? Só que a Bíblia fala no decorrer um pouquinho mais, que diz assim, que o homem pecou. Quando o homem cai, o homem peca. Aí existe um versículo na palavra em Gênesis que diz assim: e o meu espírito não estará mais para sempre com o homem. Você já viu isso? E os seus dias será 60, 70, e o que passar disso vai ser cansaço e enfado. Que espírito era esse, irmãos? Sabe, eu acho que o pecado fez com que o homem perdesse aquilo que Deus havia dado para ele. Porque Romanos capítulo 3, verso 23, se não me engano, diz assim: que todos pecaram e destituídos, separados, afastados e interrompidos foram da glória de Deus. A glória de Deus vem de que forma no homem? De que forma que eu manifesto a glória de Deus? Através do Espírito, através do seu Espírito, do Espírito Santo em mim. Quando o Espírito Santo vive em mim, quando o Espírito Santo governa a minha vida e o meu ser, então eu estou manifestando a glória do Pai. E a palavra diz em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E isso dizia-se a respeito daquele homem, do primeiro Adão, aquele que havia perdido, aquele que havia caído, uma natureza caída de Adão. E por isso o Senhor, Ele resolve levantar agora o segundo Adão, o segundo e último Adão, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que Ele fez? Ele veio em carne. Ele entregou sua própria vida, Ele morreu por mim e por você. Amém? E quando Ele foi, Ele disse assim: olha, não vos deixarei órfãos, mas lhe enviarei o Espírito da verdade.
que o mundo não pode receber. E eis que estarei convosco todos os dias. Através desse Espírito, o Senhor se faz presente em nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Aí Jesus foi, e ao chegar lá, ele enviou o seu Espírito. E sabe o que acontece? Em Atos, no capítulo 2, nós entendemos a respeito de Pentecostes. Em Atos, no capítulo 2, entendemos a respeito da descida do Espírito Santo em Pentecoste. Sabe o que o Senhor está fazendo? Está devolvendo aquilo que o homem havia perdido no pecado de Adão, devolvendo novamente para o homem, devolvendo novamente para a igreja. Que diz que quando eles estavam reunidos, o Senhor soprou sobre eles o Espírito, e foram cheios do Espírito Santo. E cada um falava em línguas, e pessoas de diversas nações se entendiam como na sua própria língua. Porque agora aquilo que o Senhor havia feito um dia no passado, o Senhor está fazendo novamente. Aquilo que Deus havia soprado no Éden, sobre o homem que criara o Espírito, e que o homem através do pecado havia perdido, através de Jesus, o Espírito Santo é liberado novamente, e vem sobre mim e você. Aleluia. E eu tenho entendido nesses dias, querido, que uma forte unção de Deus, um poder sobrenatural virá sobre a igreja, nesse tempo de restauração, nesse tempo de entendimento, nesse tempo de alinhamento, nesse tempo de avivamento. Sabe, e nós precisamos nos revestir. Hoje, enquanto eu orava aqui, enquanto o louvor ministrava, eu ali ajoelhado dizia: Deus, esconda-me no teu sangue. Deus, esconda-me no teu sangue. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Querido, não pense por motivo algum que você é bom e merece viver. Não pense que é pela sua santidade, pela sua oração, pelo seu jejum, pela sua busca. Tudo que nós possamos fazer para o Senhor, nós ainda nos apresentaremos indignos diante dele. Mas através do sangue do Cordeiro, que quando o Senhor olha para mim e para você, Ele não vê o fulano, o ciclano ou beltrano, Ele vê o sangue do Calvário, o sangue da cruz, o sangue do seu Filho. É por esse sangue que nós não somos consumidos e nós somos aceitos. Então às vezes nós lembramos do fulano, do beltrano, do ciclano, do pecado do A, do pecado do B, do pecado do C, daquele que caiu, daquele que adulterou, do que prostituiu, do que fez isso, do que fez aquilo. Mas nós nos esquecemos, querido, que temos pecados tanto como eles, ainda que seja no menor escala, no menor intensidade, no menor grau, não interessa. Pecado é pecado. Não existe grande nem pequeno, intenso e nem fraco. Todo pecado diante do Senhor cheira da mesma forma, sobe da mesma forma. E por isso eu orava dizendo: Deus, esconda-me no teu sangue, Senhor. Ao olhar para mim, Deus, veja, Senhor, o sangue de Jesus. E mais uma vez, Pai, me aprove, Deus, para fazer algo diante do Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor. A Ti toda honra, louvor e glória. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Ah, Deus. Sua presença é real aqui neste lugar.
presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real. Sim, Deus, aqui neste lugar. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 vem depois de Hebreus 11. Amém? E Hebreus capítulo 11, querido, é um dos textos mais fortes que existem na palavra, que fala dos heróis da fé, e fala de como eles viveram, de como suportaram tudo aquilo que lhe fora proposto, não tendo o Espírito Santo, que suportaram tudo aquilo que lhe era proposto, não tendo a direção do Espírito Santo, não tendo o amor do Espírito Santo, não tendo a sabedoria, a paciência, a perseverança, a graça que o Espírito Santo nos propõe hoje. Você está entendendo que suportar qualquer coisa para mim e para você é algo muito mais simples, mais fácil do que foi para esses homens? E Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas que são essas? Aqueles que já passaram, que já viveram, que já venceram, e que agora estão num lugar olhando para você, esperando que você consiga cumprir a sua missão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aleluia. Aqui fala de duas coisas: livremo-nos, deixemos aquilo que nos embaraça ou aquilo que nos atrapalha, é uma coisa. Ponto 2, e o pecado que nos envolve ou que nos assedia, que é outra coisa. Então, embaraço é uma coisa, pecado é outra coisa. Amém? Irmãos, problema é uma coisa e pecado é outra coisa. Muitas vezes a gente vai conversar com alguém, conversar com uma pessoa, e querem um aconselhamento, querem sentar junto e diz assim: olha, pastor, é porque eu estou com um problema. E na verdade, quando você vai ver que não é problema, é um pecado daqueles. Porque problema é consequência de alguma coisa que você está vivendo, e entra aqui nos embaraços, mas o pecado é outra coisa. E diz assim, que o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui diz, andemos a corrida. Diz ou não? Diz, nos rastejemos. Diz aqui o quê? Corramos a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse e nem se desanime. Está projetado isso aí? Pense bem, reflita. Pense bem,
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, Jesus. Ele passou tudo isso para quê? Para que você não se canse e não desanime. Oh Deus, dá uma injeção de ânimo em nós, Pai. Manda uma injeção de adrenalina na veia. Coloca o teu povo de pé, Senhor. Coloca o teu povo, Pai, ligado, Pai, antenado, conectado, cheio de vida, cheio de força, cheio de graça, para fazer aquilo que precisa ser feito, Deus. Nos ajuda, Senhor. Aí diz assim: na luta contra o pecado, não temos ainda resistido até o sangue. Em outra versão diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, temos desistido muito antes. Por muita pouca coisa temos nos entregado ao pecado. Você que se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos, meu filho, escute isso, irmão. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem se aceita como filho. E é aqui que eu queria que chegar, irmãos. Nós temos passado por dias, e as palavras liberadas, as palavras que temos recebido são palavras de alinhamento, palavras de destravamento, palavras de correção, palavras de exortação. E muitas vezes eu dizia isso na nossa reunião, sexta-feira, na reunião do presbitério, que nós preparamos uma palavra tão gostosa. Muitas vezes, queridos, a gente entra numa crise no domingo à tarde e diz assim: Deus, deixa eu pregar uma palavra boa hoje. Palavra boa para os homens, né, irmãos? Porque a palavra boa é aquela que vem de Deus. Mas nós andamos tanto num veio profético, numa ação de consolidação, de edificação, sabe, pegando assim tão firmemente no propósito, que às vezes você diz assim: ah não, Deus, eu queria falar uma coisa assim agradável. Sabe, Deus, eu queria ministrar uma coisa que o povo ficasse feliz, que o povo fosse embora assim, dizendo: ah, o culto hoje foi tão calmo, foi tão light. E às vezes a gente prepara, a gente pega uma palavra, e a gente põe até uma música de fundo assim, lá no quarto, para poder falar: "Xu". E quando a gente chega aqui, irmãos, a gente sobe nesse púlpito, existe uma inconformação no nosso ser. Existe uma ação do Espírito que vem, sabe, que libera a ação do leão, o rugido do leão, que libera algo na nossa vida, e a gente começa a falar, e quando vê, irmãos, ministra, sem ler um texto daquilo que tínhamos escrito. E nós temos entendido, querido, que essa é a vontade do Senhor. E nesse texto aqui de Hebreus, que eu estou lendo para você, de Hebreus capítulo 12, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como filhos. E qual que é essa palavra de ânimo? Meu filho. O Senhor diz isso na palavra dele: não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina aos filhos que ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Você está me entendendo? Quantos me entenderam? Amém. Você está me entendendo que o Senhor fala assim, que Ele disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. E diz assim no próximo: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Uma pergunta: qual é o filho que não é ensinado, corrigido, disciplinado por seu pai? E vem a resposta: se vocês não são disciplinados, e a disciplina
é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, eu fico feliz com isso. Embora eu veja que muitos de vocês não entendem o que eu estou falando, mas eu fico feliz com isso. Porque Deus me mostrou isso no dia que eu fui ministrar lá em Uberlândia. Aí eu comecei a ler esse texto lá e falei: Deus, eu preciso pregar isso aqui em Araguari também. Me dá graça. Que o Senhor diz aqui: se vocês são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos. Se vocês não são disciplinados, sendo que a disciplina é para os filhos, então vocês são filhos ilegítimos. Em outra versão diz assim: vocês são filhos bastardos. Querido, todo aquele que é chamado a ser filho de Deus e não é ensinado, corrigido, exortado, disciplinado, não está na adoção, não está no espírito de adoção do Senhor, não é filho, é bastardo, é ilegítimo. E diz assim: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Falam dos pais biológicos. Quanto mais devemos submeter-nos aos pais espirituais, para assim vivermos. Meu Deus. A palavra diz assim: olha, vocês sempre se submeteram aos seus pais naturais, para que fossem ensinados. Quanto mais não se submeteriam aos seus pais espirituais, para que possam viver. Amém? E eu fiquei mais tranquilo, irmão. Porque eu tenho sido, querido, muito corrigido por Deus. Eu tenho sido muito disciplinado pelo Senhor. Sabe, eu tenho sido muito sido colocado num estreito para que eu possa aprender algumas coisas. Aí o Senhor vem com essa palavra e diz: se estás sem correção, não é filho. Se estás sem disciplina, não é filho, é bastardo. Mas se estás sendo corrigido, disciplinado e exortado, é porque faz parte dos filhos a quem eu amo. Porque eu amo, disciplino e corrijo os filhos que amo. E como, querido, o Senhor te ama muito, Deus tem feito isso. Tem chamado a nossa atenção, tem puxado nossa orelha. E tem feito de cada dia na sua presença ser um dia, sabe, onde nós estamos sendo impactados pela sua glória e presença. Amém? 2 Samuel no capítulo 6. Enquanto Marcos tirava as ofertas aqui, levantava as ofertas, Deus começou a falar algo ao meu espírito. Quando Ele começou a dizer aqui que as ofertas que você faz hoje fala algo na vida da sua geração, Deus começou a falar algo ao meu espírito. Quando Ele começou a falar que tudo aquilo que plantamos, tudo aquilo que eu e você, querido, nós estamos plantando hoje, ainda que porventura você e eu não estejamos vivos a colher aquilo que plantamos, os nossos filhos colherão no seu tempo a 100 por 1. E Deus começou a falar algo no meu espírito a respeito dos atos e das consequências dos nossos atos, a respeito daquilo que estamos entendendo e daquilo que estamos praticando, a respeito daquilo também que estamos liberando com a nossa boca. E eu busquei aqui, o Senhor me deu misericórdia para achar. Você não precisa abrir, escute a palavra em Provérbios no capítulo 18 e no verso 21 diz assim:
A morte e a vida estão no poder da língua. Meu Deus. Eu quero perguntar para você, o que você liberou hoje? Não foi a semana não, irmão. No mês, no ano, hoje. Você liberou morte ou você liberou vida? O que você liberou? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama, comerá do seu fruto. Agora escuta isso. A palavra em 1 Samuel, no capítulo 6, aonde você abriu. 1 Samuel 6. 1 Samuel 6. 1 Samuel 6. Você vai confirmar agora comigo. Se não for primeira, é segunda, irmão. 1 Samuel capítulo 6, verso 20 diz assim: voltando Davi para abençoar sua casa. É primeira ou é segunda? Ou é segunda? O que eu falei? 2 Samuel, irmão. 2 Samuel 6, 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como um sem vergonha, como se descobre um vadio qualquer. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim antes de que teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Aleluia. E diz assim o verso 22: ainda mais desprezível me farei. Aleluia. O rei está dizendo assim: ainda mais desprezível me farei, ainda mais insignificante eu serei, ainda mais buscarei desaparecer diante dos homens. É isso que Davi está dizendo. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quantas servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, nunca mais teve filhos. Não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor. Todo louvor, honra e glória, Senhor, buscamos a Ti, Jesus. Buscamos a Ti, Jesus. Buscamos a Ti, Senhor. Buscamos a Ti, Pai, um tempo, Senhor, de alinhamento, um tempo de entendimento, Deus. Buscamos a Ti, Senhor, poder que vem do alto. Buscamos a Ti, Pai, sabedoria. Buscamos a Ti, Pai, que esse espírito, Senhor, de submissão ao governo do Espírito venha sobre nós, Pai. Deus, mais uma vez, Senhor, fala conosco, Deus, e desperta, muda as nossas atitudes, Deus. Muda nossas atitudes, Pai. Muda, Deus, o nosso ser, Pai, pelo caráter gerado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Davi estava voltando da casa de Obed-edom, onde ele estava buscando a arca que ali ficara por 3 meses. Da primeira vez ele havia feito tudo errado, os bois tropeçaram, Uzá morreu e você conhece a história. Agora da segunda vez ele volta para fazer a coisa do jeito certo. E diz a Bíblia que a cada 6 passos eles paravam e faziam sacrifícios ao Senhor. Mas eles fazem todo esse trajeto da casa de Obed-edom até a cidade de Davi, até Jerusalém. E quando eles estão chegando ali, nós entramos nesse texto. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, estava na janela. E ela vê
Davi chegando e diz assim: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, dos seus servos, como um sem vergonha, como se descobre um vadio qualquer. Segura aí, querido, nesse texto. Eu quero ler para você o texto, o mesmo texto, que está em 2 Samuel 6, e diz assim, 12: então avisaram a Davi, dizendo-lhe: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da casa de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Segundo Samuel 6,14 diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Escuta, 1 Crônicas capítulo 15, verso 27. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. Os cantores, os quenanias, chefe dos que levavam a arca dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Eu li 3 textos para você entender uma coisa, irmãos. Davi está chegando agora, conduzindo a glória do Senhor. A palavra de Deus diz que a arca era o objeto pelo qual se invocava o nome do Senhor. Jesus está restaurando a presença de Deus ao seu povo Israel. E quando ele está chegando ali, irmãos, um rei, ele usava coroa. Um rei, ele usava um cetro real. O rei usava uma capa, o rei usava botas de rei, vestes reais, tinha uma espada, tinha o cetro, tinha um cavalo real. E todos, ao olhar um exército, conseguiriam identificar muito claramente quem era o rei. Ao bater os olhos no exército, conseguia identificar com grande clareza quem é o comandante daquele exército e quem é o rei, se o rei está no meio do seu povo ou não. Até porque ia um batedor na frente e tinha uma flâmula. Ele tinha um bastão e uma flâmula que, quando o rei estava no meio do exército, era levantada, dizendo: nosso rei está no nosso meio. E quando Davi está chegando, e ele vê agora de uma forma acontecer tudo aquilo que ele esperava da primeira vez, que não deu nada certo, e agora ele faz tudo de novo. Ele vê os portões da cidade se abrindo, e ele consegue ver as virgens cantando, as virgens celebrando, as trombetas, o chofar soando, as virgens dançando. E agora sim, está sendo restituída ao seu povo novamente a arca do Senhor Jesus. Só que existe uma coisa. Davi, ele chega para o batedor e diz assim: abaixe a flâmula, para que seja visível ao povo, para que seja coerente para o povo, que a estrela que está brilhando aqui é a glória, a presença de Deus, e não eu.
Aí ele tira a sua coroa, ele tira os seus braceletes, ele tira a sua espada, ele tira as suas botas, ele tira o seu brasão, ele tira o seu cetro, ele tira tudo, e ele coloca uma estola sacerdotal de linho. E a palavra está dizendo, você acompanhou em Crônicas, que todos os sacerdotes estavam vestidos da mesma forma. Todos os sacerdotes que vieram com ele buscar a arca. Por quê? Porque a arca estava sendo carregada pelos levitas nos ombros. Os levitas são aqueles da tribo de Levi, ou seja, sacerdotes. Todos os homens da tribo de Levi, os levitas, eram sacerdotes. E todos os sacerdotes vestiam a mesma roupa. Eles estavam vestidos de uma túnica de linho fino, e ela era branca. Ela era alva, e ela era branca, simples. Somente o sumo sacerdote usava uma túnica colorida. Usava uma túnica colorida e usava o peitoral, usava toda aquela veste do sumo sacerdote que tem, né, as 12 pedras no peito, aquela coisa toda. Mas os outros sacerdotes, que tinham inúmeros da tribo de Levi ali, usavam uma estola de linho. E Davi, ele tira toda a sua roupagem humana, ele tira toda a sua roupagem que manifesta a glória de um rei, para entrar submetido à presença do Senhor, para desviar os olhares de um povo, tirar dele e jogar para a arca, para a presença. E agora, querido, ele é apenas mais um no meio do povo. Irmãos, se você pensar em todo o povo de Israel, na quantidade de gente que existia no reinado de Israel, muita gente não sabia quem era Davi. Muita gente nunca tinha olhado para o rei face a face, não o conhecia. Mas numa entrada triunfal, assim como Jesus vai entrar depois num moinho, e ele entra e as pessoas sabem ali, aqueles que esperavam o Messias sabem que é Jesus que está entrando, porque assim fora profetizado. Agora, não é o tempo de alguém aparecer. Ele não é o rei que deve aparecer nesse momento. Por isso todos os olhares deveriam estar para a glória de Deus, e por isso ele se veste como todos os outros. E agora, quando todas as famílias, as virgens de Israel, todo o povo está esperando chegar o rei com aquela presença que ele foi trazer, as pessoas só veem um monte de gente, um monte de sacerdote, vestido todos iguais. Só tinha uma diferença: Davi era o que mais pulava, Davi era o que mais dançava, Davi era o mais doido no meio deles, irmãos. Davi era o que mais celebrava, Davi estava, ligado na graça, estava embriagado no vinho do Espírito. Davi estava doido, dançando, pulando, celebrando, com uma estola sacerdotal de linho, como diz Crônicas, assim como estavam os outros sacerdotes também, e todos estavam iguais. De forma que quando eles entram, querido, não existe um rei para receber a glória, não existe um rei para ser exaltado como Davi derrubou a Saul, como Davi derrubou a Golias, que as virgens diziam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ele estava recebendo essa glória, mas agora não. Ele pediu para que o seu exército e o seu povo falassem: agora eu sou mais um no vosso meio. Eu quero que vocês agora coloquem, não o rei na frente, coloquem a arca na frente. Ela vai ser a primeira a entrar em Jerusalém, e todo o povo irá prestar reverência, honra, glória à presença do Senhor, e não a mim. Acontece, querido, que quando isso tudo está acontecendo, ele entra. E quando ele está entrando, existe a sua esposa. Quem? Quem que está lá esperando a sua esposa? E a palavra aí que você leu diz assim: Mical, filha de Saul. Por que não diz assim, irmãos? Mical, esposa de Davi. Porque nesse momento ela estava expressando exatamente a natureza que ela herdara do seu pai, de Saul. Quando eles estão entrando, existe uma mulher, como se fosse aquela janela que está lá, ela está só olhando. Primeira coisa de alguém que está desalinhado no processo, irmãos: não vem fazer parte da festa do rei. Está tendo uma festa, um banquete em todo Israel. Ali estão os súditos, ali está o rei chegando, ali está entrando a presença do rei. Mas a esposa do rei, Mical,
Ela está lá na janela, só observando da janela o que está acontecendo. Irmãos, todas as vezes que você vê alguém na janela, na Bíblia, não é coisa muito boa. Lembra de Jezabel, que estava lá com seus olhos pintados e sua cabeça enfeitada, e os eunucos tacaram ela da janela abaixo. Lembra daquele menino, que quando Paulo pregava, ele estava sentado na janela e ele cochilou. Sabe por quê, irmãos? Porque a janela fala de um lugar, de alguém que não está nem dentro nem fora. Fala de alguém que está em cima do muro. E a minha pergunta para você é, hoje, você está de dentro ou está de fora? Ou está na janela? A janela fala de alguém exatamente que está posicionado em cima do muro. E a Bíblia diz que aquele menino, quando Paulo foi pregando, tinha um menino sentado no segundo andar, ou no terceiro. E ele estava sentado na janela lá em cima, e ele cochilou, porque quem não está dentro, irmãos, cochila. Quem não está envolvido com aquilo que está acontecendo, irmão, está cochilando. É só você olhar para o lado aí que você vai achar um. Quem não está envolvido com aquilo que está acontecendo, não está recebendo aquilo que está sendo liberado, está cochilando. E quando cochilou, caiu. E caiu para o lado de dentro ou de fora? O que diz a palavra? Eutico. Não é esse o nome dele? Eutico. Caiu para o lado de fora. Porque ninguém que cochila cai para o lado de dentro, irmãos. Sempre que o sono do desalinhamento derruba alguém é para o lado de fora. Sempre que o sono da prostração, o sono da frieza espiritual derruba alguém, cai para o lado de fora. Ou seja, para fora do reino, para fora daquilo que Deus está fazendo. Mas o Senhor é misericordioso, então Deus usa quem? Paulo. Paulo vai lá para a pregação, vai lá, ora por Eutico, coloca as mãos na cabeça dele, declara, libera sobre ele uma unção e ressuscita o menino. E depois que ele é ressuscitado, Paulo volta e continua pregando até o amanhecer do dia. Oh Deus, dá essa unção para mim, Jesus. E continua pregando até o amanhecer do dia. E sabe o que diz, irmãos? Que o menino não foi mais para a janela. Porque Deus não ia dar mais uma chance para ele. Se ele caísse de novo e morresse, irmãos, ele ia morrer e ficar do lado de fora mesmo do reino. Mical está olhando alguma coisa acontecendo e diz assim, olha, quando vê, querido, aquilo que Deus está fazendo na vida do seu esposo, do seu marido, na vida de Davi, a intenção que Davi tinha, o coração genuíno, Marquinhos, de Davi, diz a palavra que ela diz assim, olha o meu marido, você viu ali, ele se veste como um sem vergonha, ele dança como um sem vergonha, como um vadio no meio do seu povo, meu Deus. E sabe o que diz? Que essa mulher desprezou a Davi no seu espírito. Essa mulher, ela desprezou o seu marido. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Mical representa um tipo de igreja. Mical representa um tipo de igreja, um tipo de pessoa que não se envolve naquilo que o rei está fazendo, que não entende a adoração do rei, que não entende o que está acontecendo na festa do rei. Ela está olhando e julgando. E por causa disso, o Senhor vem e a torna estéril. É uma igreja que para de gerar. São pessoas, quando você pensa de igreja, você pensa da ação da igreja na terra. Mas se você trazer isso para você, você vai ver. São pessoas, querido, que não produzem, que não frutificam, que não fazem nada vir à tona. Por quê? Porque estão desalinhadas. E no seu desalinhamento ainda acusam aquilo que o Senhor está fazendo. E a palavra diz assim, e Mical, desse momento em diante, em toda a sua vida, nunca ela gerou um filho. Ela tornou-se seca, estéril para sempre. Porque se levantou contra algo que Deus estava fazendo. Agora sabe o que está no meu coração? E Deus começou a me levar a entender isso. Irmãos, Davi era um homem aprovado. Davi era um homem santo. Davi era um homem inteligente, um adorador genuíno.
um menino de coragem, um menino de ousadia, que matou o leão, matou o urso, derrubou Golias. Um homem que saiu de trás das malhadas para se tornar rei no meio do seu povo. Alguém com um histórico de competência, com um histórico, sabe, de coragem, com um histórico de unção de Deus. E ela estava casada com esse homem, Mical. E diz a palavra que Mical amava Davi e que Davi amava a Mical. Não era somente um casamento arranjado, eles se amavam. Mas a partir desse momento, querido, essa mulher o despreza no seu coração. E o desprezo é algo terrível. A palavra de Deus em Mateus fala assim, olha, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aí você vai ver todo o contexto que isso está acontecendo. Mas o problema não está no divórcio, o problema está no repúdio. Porque tem muitos casais, tem muitas famílias que vivem juntas hoje, não tem divórcio, mas tem repúdio. E quando o repúdio entra, irmãos, na verdade você já está divorciado. Porque o Senhor abomina mais do que o divórcio, o Senhor abomina o repúdio. É quando o homem, o marido ou a mulher rejeita o seu cônjuge. Separa-se do seu cônjuge, ainda que estejam na mesma casa. Ainda que estejam morando junto, às vezes até dormindo junto, até dormindo separado, sei lá. Mas houve o repúdio. Houve o desprezo. Ah, eu não falo com ele, eu não falo com ela, eu não me submeto, eu não honro, eu não durmo com ele, mas a gente é casado, então houve repúdio. E deixa eu te falar uma coisa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu ficava conectado, querido. Eu sinto que algo quer roubar o que Deus quer fazer aqui. Pai, no nome de Jesus, repreendemos, Pai, toda ação do inferno, Pai. Todo espírito, Senhor, de inquietação, todo espírito de sono, toda ação, Pai, toda ação, Senhor, maligna, Deus. Maligna, Senhor. Nós liberamos as mentes pelo poder do Teu nome e do Teu sangue, Deus. Liberamos o coração, Deus, para que recebam a Tua palavra como semente, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Move-se, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Mical, ela repudiou seu marido. Mical, ela diz aqui que ela rejeitou a Davi. E eu falei para você, querido, que na morte, existe morte e vida no poder do quê? A morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. E eu perguntei para você agora mesmo, o que você semeou hoje? Morte ou vida? Davi, talvez fosse o homem mais íntegro que existisse no reino. E não é à toa que o Senhor chega e diz: encontrei a Davi o meu servo, homem segundo o meu coração, que cumprirá todos os meus desígnios. E Mical estava casada exatamente com esse homem, um homem modelo, um homem perfeito. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Escuta o que eu estou falando para você. Parece que eu estou pregando para casais hoje, não sei porquê, mas escuta o que eu estou falando para você. Toda vez que você rejeita aquilo que Deus te deu, irmãos, Deus se incumbe de tirar essa unção da sua vida. Todas as vezes que você rejeita aquilo que o Senhor te deu, marido, esposa, uma noiva, alguém que foi trabalhado pelo Senhor, alguém que foi aperfeiçoado por Deus, e que o Senhor colocou na sua vida, e você não entende isso, eu quero te dizer, e você libera palavras de ruína, de maldição na sua casa, em vez de plantar semente de bênção, você planta semente de maldição, em alguém que você sabe que é bom, em alguém que você sabe que é uma mulher de Deus, que é um homem de Deus. Você está atraindo uma ação de demônios para a sua casa, e você está transformando a sua própria vida num inferno que você depois não entende por que está daquele jeito, porque isso foi plantado, liberado pela sua própria boca, pelas suas próprias palavras.
Davi era um homem modelo, Davi era um homem padrão. Mas por aquilo que havia sido feito, por aquilo que havia sido liberado por Mical, a palavra de Deus fala em 2 Samuel no capítulo 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa. Vai vendo? Uma tarde levantou Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muitíssimo formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu, mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O que a mulher de Davi falou para ele? A palavra de Deus diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Você sabe que a mulher é um termômetro, é um controlador de temperatura no lar? Termostato. É termostato. Controla a temperatura no lar. Você sabia que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a Bíblia diz que a tola a destrói. Você sabia que no governo de Deus para um lar, ele está ligado ao sacerdote, ao homem. Então a ação vertical de uma casa, no papel principal é do homem. Mas a ação horizontal de uma casa, o papel principal da mulher. E agora Mical diz assim: olha, esse homem parece um vadio. Esse homem dança como um sem vergonha diante das mulheres do seu povo. E quando ela falou isso, querido, uma ação do inferno veio sobre a vida deles, sobre o casamento deles, sobre aquilo que eles estavam vivendo. Por quê? Porque a morte e a vida estão no poder da língua, das palavras, daquilo que você está semeando. E agora passou uns dias, e aquele homem, querido, que era um modelo de Deus, um modelo de adorador, o que ele está fazendo? Ele entrou, ele foi enredado por um laço, querido, do inferno. Porque era tempo de sair para a guerra, e no tempo de sair para a guerra ele fica em casa. Por isso que eu te digo, querido, falam aí no mundo que mente vazia é a oficina do diabo. E deve ser por aí mesmo. Aquele que não tem muita coisa para fazer, para trabalhar e para pensar, pensa bobagem, faz besteira. Você já viu que quem trabalha muito, quem sabe estuda muito, não tem muito tempo para quem ora muito, quem jejua muito. Não tem tempo para desocupar a mente. Mas a palavra de Deus diz aqui que era o tempo da primavera. No inverno em Israel era tempo de chuva. E no tempo de chuva era o tempo de colheita. Era o tempo de plantio, desculpe. No tempo de inverno era chuva, e na chuva eles plantavam. Porque eles aproveitavam a chuva que estava vindo para poder fazer com que aquilo que eles estavam plantando viesse, a ser colhido. E no tempo da primavera, que vinha logo depois, era o tempo da colheita. E diz a palavra que na primavera era o tempo da colheita e o tempo de guerras, em que os exércitos saíam para as guerras. Por quê? Porque as estradas estavam secas, podia ter direcionamento, podia ter fácil acesso às frentes de batalha, e porque tudo aquilo que estava sendo colhido na colheita podia suprir as frentes de batalha.
Era tempo de primavera. Só que Davi agora enredado por um laço do inferno. E nós lemos aqui no início, Hebreus 12, diz assim: ainda não tendes resistido até o sangue. Davi agora envolvido, irmãos. Em vez dele ir aonde tinha que ir, ele não vai, ele fica. Aí diz assim: sendo a tarde, ou seja, um dia depois do almoço à tarde, Davi levantou, está dormindo. Irmãos, quem dorme até meio-dia é problema. Problema sério. Quem está acordando aí na parte da tarde, mulher, homem, qualquer um, que deveria estar fazendo outra coisa, está dormindo até 11 horas, 11h30, irmão, é problema. Problema sério. Davi acorda de tarde, vai dar uma olhada na janela, vai respirar um ar. Todo mundo está na guerra, ele está em casa. Todo mundo está trabalhando, ele está dormindo. E ele está dando uma olhada nas janelas do seu palácio e vê uma mulher e diz aqui que ela era muitíssimo formosa. Uma mulher muito bonita, muito atraente, do jeito que o capeta gosta. Do jeito que o diabo armou a situação para ele. Ele está lá olhando a tal mulher se banhar. E é Betseba, ou seja, casada com o capitão da sua guarda. Casada com seu homem de confiança. Casada com um dos seus melhores amigos. Casada com o comandante do seu exército que está na guerra enquanto ele dorme até meio-dia. E ele fica olhando, e ele, irmãos, não foge da aparência do mal. Quando ele olhou para aquilo lá e viu a mulher, tinha que ter feito fechado o olho, irmãos, ó, e saísse depressa enquanto dava tempo. Mas ele olhou uma vez, olhou duas, foi no quarto, voltou de novo, olhou mais um pouquinho, dava uma volta de cá e para lá, e disse que ele foi pego, irmão. Ele foi enredado pelo inferno e pela sua própria carne. E aí ele pergunta: ela é mulher do seu comandante? E eu tenho certeza, irmão, que ele pensou mais um pouco. Ele pensou e foi para lá e foi para cá e olhou mais um pouquinho e falou: ah, deixa o comandante se lascar lá na guerra. Vamos dar um jeito aqui, manda trazê-la para mim. E eu tenho certeza, sabia que reis tinha conselheiros que estavam ali para falar o que deveria ser falado. Eu tenho certeza que alguém falou para ele: mas Davi, você tem certeza disso? Essa mulher é esposa de Urias, cara. Não, mas é essa mesmo que eu vou querer. E trouxe. E quando uma mulher vem diante de um rei, querido, ela não tinha escolha nenhuma. Se deitou com Davi. E aí foi gerado um fruto do pecado. Uma ação do inferno. Davi, quando chega num dos salmos, ele diz assim: olha, em pecado me concebeu minha mãe. E muitos historiadores, muitos teólogos defendem a ideia de que Davi era um filho bastardo. E sabe o que está acontecendo? Se repetindo o que aconteceu na vida de Davi, na vida do seu primeiro filho. Ele está gerando um filho bastardo. Uma ação de gerações que está passando na vida de um rei, do homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei porque eu estou falando isso hoje, não. Mas se isso é capaz de acontecer na vida do homem segundo o coração de Deus, o que serviu para mim? O que sobra para mim e para você? Se isso aconteceu na vida do restaurador de Israel, se isso aconteceu na vida do homem, que a Bíblia fala que Davi, ele está na geração de Yeshua, de Jesus, e diz que Jesus é filho desse homem, filho de Davi. Davi é um pai geracional, Davi é um modelo. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Isso está aqui, sabe para quê? Para dizer assim para você: toma cuidado, cara, acorda, fique esperto, porque Satanás não está brincando. Satanás está pronto, irmãos, a destruir, a matar, a roubar a qualquer momento. Porque ele vem para matar, roubar e destruir, uma ação do inferno. Sabe, existem as concupiscências da nossa carne, aquilo que é gerado em nós mesmos. E é bem entendido já que Satanás, ele não te obriga a pecar. Satanás, ele te dá uma ideia. Satanás levou Davi lá na Betseba. Vem cá. Pegou na mãozinha dele e levou ele. Quem, pastor? Esse mesmo, o diabo. E o nosso
problema, irmãos, é que às vezes pegamos na mão do diabo. É assim mesmo. Aí te leva num lugar lá e falou: dá uma olhada naquilo ali. Aí ele foi, olhou. Aí sabe o que o diabo fez, irmãos? Foi embora, porque esse é o papel do diabo. Ele só dá uma ideia, ele só mostra. Aí o que vem no processo depois, irmãos, não é diabo, mas é carne. É concupiscência da carne, é o desejo que nos assedia. Que aí ele vai e volta e pergunta e pensa mais um pouco. E no final de todas as coisas decide consumar o ato. E aí Betseba agora está grávida. E aí, em vez de ele querer arrumar alguma coisa, ele começa a dar prosseguimento a uma série de coisas. Ele pega agora o capitão dele, manda chamar ele. Aí manda Urias ir deitar com ela. Você conhece a história? Vai dormir com Betseba. Ele fala: eu dormi com Betseba? Teu povo está na guerra, morrendo. Teu povo está na frente de batalha, lutando. Os soldados estão lá, o Senhor vem embora e me chama para eu ir dormir com minha mulher. Não é hora de dormir com mulher nenhuma, não. É hora de lutar. Um homem com senso de propósito, irmão, focado. E Davi fala: rodei. Porque queria o quê? Que ele dormisse com a mulher para colocar o filho no lugar, né? Para falar: viu, você veio da guerra, dormiu com a sua mulher, arrumou um filho aí. Mas ele não vai, ele volta para a guerra, irmão. Sabe o que acontece? Davi põe ele na frente de batalha, manda matar Urias, colocar ele num lugar para que ele possa morrer. E aí vai virando aquela coiseira. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Em relação a isso que foi falado aqui, em relação àquilo que nossos filhos estão passando. Salmo, projeta aqui para mim, Salmo 127, verso 4. Salmo 127, verso 4, diz assim a palavra de Deus: como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aleluia. Salmo 127, 4 está dizendo: como flecha nas mãos de um valente. São quem? São os filhos. Então, irmãos, os filhos são flechas. E o que é aljava? A aljava é aquela bolsa de couro que você coloca as flechas. E a palavra de Deus está dizendo, querido, que toda flecha, ela vai ter que ser lançada. Sim ou não? Toda flecha, ou seja, todo filho terá que ser lançado. Lançado para onde? Para o seu propósito. Uma flecha, quando um guerreiro entesa o seu arco e lança a sua flecha, se a flecha não atinge o alvo, para que serviu essa flecha? Para coisa nenhuma. Diga assim: para nada. Absolutamente nada. Quando um guerreiro pega, entesa o seu arco e atira a sua flecha, se ele não atingiu o alvo, não acertou o inimigo, não serviu para coisa nenhuma. E a palavra de Deus está dizendo assim: olha, como flecha nas mãos de um homem poderoso, diz a minha versão. Em outras versões, como flechas na mão de um valente, são os filhos. Se flechas são como filhos, aquele que atira é quem? O pai. Então a palavra está dizendo, querido, que nós, os pais, tanto biológicos, pastor, já criei meus filhos, já estão lá, já estão muito bem, ou já estão muito mal, alguns. Mas a palavra diz tanto de pais biológicos, de pais naturais, quanto pais espirituais. Quanto pais que estão preparando filhos, pessoas, filhos espirituais. Para quê? Para atingirem o alvo. Que alvo, pastor? O seu destino, o seu propósito. E assim como um arqueiro, querido, um guerreiro, que pega o seu arco, e ele precisa entesar o seu arco, e aí ele vai precisar de uma série de coisas. Ele vai precisar de uma mira muito boa. Ele vai precisar fechar um olho e mirar só com um, para ver exatamente aonde ele quer acertar. Ele vai precisar de uma força suficiente. Amém?
Se ele puxa muito forte o arco, quando ele soltar, a flecha passa do alvo. Se o alvo é esse painel, se eu puxar muito forte, enderrar, a flecha vai passar do alvo. E se eu puxar muito fraco, ela não chega no alvo. Então você precisa da força correta. Você precisa da respiração certa. Você precisa do tempo certo de liberar uma flecha. E tudo isso, irmãos, fala de paternidade. Fala daquilo que eu e você estamos vivendo. Fala de como estamos preparando nossos filhos. Está aqui a aljava. A aljava é uma bolsa. Dentro dessa bolsa, irmão, está o Heitor lá dentro. O Heitor está dentro da bolsa da aljava. E ele vai ficar lá, irmãos, até o tempo de ser lançado. Porque na aljava ele está sendo preparado como flecha que atinge o alvo. Então uma flecha não pode ser liberada antes do tempo. E quem estabelece o tempo da flecha aí? O Pai. E eu pergunto para você, querido, como você tem cuidado das flechas que o Senhor te deu? Como você tem cuidado das flechas que o Senhor te deu? Prosseguindo aqui, diz assim, olha: como flecha na mão de um homem poderoso são os filhos na sua mocidade. Bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz. O homem que enche dele a sua aljava não será confundido quando vier o inimigo à porta. Sabe por quê, irmãos? Seus filhos te protegerão. Seus filhos te protegerão. Quando? Quando você souber lançá-los no alvo certo. Agora eu estou perguntando para você. Você lembra quando nós pregamos na semana passada? E nós falamos de Jonatas, que era um amigo que Deus estava dando. E dentre as coisas que ele deu, a espada, ele deu a armadura, ele deu um escudo, ele deu um arco. Jonatas pegou e deu um arco para Davi. Sabe o que era aquilo? O apontamento profético para alguém que lança flechas. Aquilo representava que Davi seria um pai de gerações, um homem que lança reis nos seus destinos, porque foi isso que Davi fez. Mas por outro lado, irmãos, nós estamos falando aqui também de paternidade natural, e foi aonde Davi, não sozinho, mas com a sua esposa Mical, colocou tudo a perder. Então o que eu quero que você entenda? Que o maior pai geracional de toda a história da Bíblia chama-se Davi. Que o maior modelo para todos os reis chama-se Davi. Que o restaurador da ação, da presença em Israel chama-se Davi. Que aquele que unificou as tribos chama-se Davi. Que aquele que anexou todos os territórios que foram perdidos chama-se Davi. Mas esse Davi também foi, quem sabe, o pior pai biológico que a Bíblia nos apresenta. Porque ele cuidou algo de fora, mas não cuidou de algo de dentro. E Davi está sofrendo uma influência agora, irmãos, porque ele está adulterando com Betseba. Por quê? Mical lançou uma palavra sobre ele. Na língua está o poder da morte e da vida. Minha mãe me ensina isso, querido. Desde que eu aprendi a falar, com 2 anos minha mãe já falava isso. Com 3 anos de idade eu falava alguma coisa. Minha mãe, o que você está falando? Retira isso em nome de Jesus. Minha mãe, vamos orar aqui, vamos repreender isso. E dizia, filho, não amaldiçoa. Filho, abençoa as coisas. Filho, abençoa a sua casa, abençoa seus bens, abençoa os seus filhos, abençoa o seu casamento. Libera sementes de vitória, sementes de bênção. Ainda que você veja, e pelos olhos naturais veja que é uma encrenca, diz, Deus é uma bênção. Abençoa isso, Deus. Ainda que você veja que seu filho, irmão, ninguém está aguentando mais ele, inclusive você fala, Deus, me ajuda a cuidar da bênção que o Senhor me deu. Ia colocar a flecha apontada para o alvo. Agora, querido, ela falou assim, parece um vadio, parece um sem vergonha. E aquilo que ela liberou agora está se tornando realidade. Agora Davi, um homem padrão, um homem modelo, se tornou um vadio.
Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Irmãos, não é porque o seu marido faz alguma coisa errada que você tem que fazer também. Muito pelo contrário, e vice-versa. Irmãos, não é porque a sua mulher errou que você tem que errar também. Muito pelo contrário, senão todo mundo vai errar e vamos tudo pro buraco junto. Se meu marido está errando, eu tenho que acertar. Amém? Se meu marido está errando, eu tenho que acertar. Se a minha mulher está errando, querido, eu tenho que acertar. Não é porque ele faz, eu vou dar o troco, irmãos. Isso é ação da tolice. Independente se seu marido ou sua esposa esteja errando, você e eu precisamos acertar. Porque nós temos que ser o modelo que Jesus espera de nós. Então quando ela fala, olha, você é um vadio, a ação do inferno entrou e agora ele virou um vadio, irmãos. O homem segundo o coração de Deus, agora ele está como um vadio. Tomou uma mulher que não era dele, prostituiu com ela, fez um filho nela. Aí sabe o que acontece? Você conhece bem essa história. Chega o profeta Natan, só quero concluir. Ficou aqui meu iPad. Eu também não sei se eu fico embaixo nem em cima, né? A palavra de Deus diz assim, olha. Segundo Samuel 12, diz a palavra assim: o Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Essa historinha que você conhece. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara, criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo de bebida, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vai vendo. Vindo um viajante, o homem rico não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera, mas tomou a cordeirinha do homem pobre, preparou para o homem que lhe havia chegado. Natan vem, irmãos, agora como voz profética na vida do rei, diz assim, olha, tinha um homem muito rico, que era ele mesmo, Davi, e um pobre, Urias. O homem rico tinha muitos bens, agora o pobre tinha só um cordeiro. O único bem desse homem pobre era uma cordeirinha que ele tinha cuidado, que tinha criado na sua casa. Aí veio um viajante. Quando o viajante chegou, queria dar um banquete para o viajante. E aí o homem rico não quis pegar de nada dos seus bens. Ele foi e pegou a única coisa que o homem pobre tinha, a sua cordeira, matou e deu de banquete para o viajante. Davi, rei Davi, o que devemos fazer com esse homem? Davi era o rei, irmãos, ele dava a sentença, e Davi diz assim, olha: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. É você esse homem, Davi. E aí ele começa, irmãos, a exortar, porque profeta é profeta, irmãos. Agora ele já esqueceu que o rei é o rei, que agora ele está falando em nome do Senhor. Ele não está falando mais como homem, ele está falando em nome do Senhor. E profeta, irmãos, como foi dito aqui na quinta-feira pelo Mário, pode ser a hora, irmãos, o momento que você terá que falar com o apóstolo, com o presidente, com o prefeito, o governador. Agora você não está na autoridade do homem, você está falando em nome do Senhor. E ele coloca o dedo no nariz de Davi e diz assim: olha, tudo que você precisava você tinha, tudo que você quis Deus te deu. Olhe da onde, Davi, Deus te tirou. Se acaso quisesse mais alguma coisa, você não teria. E Davi já murchinho, né? E falou: mas tu tinha que pegar a única coisa que Urias amava,
a única esposa que ele tinha, a única mulher da vida dele, da mocidade dele, e tomar a mulher de Urias. Agora, querida, aquele que tinha se tornado um vadio, pela liberação de uma mulher que não era sábia, pela liberação de uma mulher que não edificou a sua casa, mas a destruiu, e depois de ter a destruída, perdeu a fertilidade do seu ventre, não gerava filhos, e agora o marido está sofrendo uma ação das consequências que um vadio tem. E agora, por não ter a sabedoria que precisa, Davi vai trazer toda essa ação para dentro da sua casa, irmãos. Todo decreto de um rei não pode ser revogado. E Davi chega e diz assim: olha, esse homem que você está me dizendo, Natan, ele precisa morrer, número 1. Ele precisa morrer, número 1. Número 2, ele precisa restituir a ovelhinha 4 vezes. A ovelhinha, querido, a ovelhinha, ela precisa ser restituída 4 vezes. O que tinha acontecido com a ovelha? Morrido. Então a restituição da ovelha 4 vezes, irmãos, era morte 4 vezes. Então Davi, pelo aquilo que ele está liberando, pela sua própria boca, na boca, a morte e a vida, ele deveria morrer, e 4 na sua geração deveriam morrer também, pela liberação da sua própria palavra. E sabe o que acontece, queridos? A palavra fala, joga aí para mim em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 5, diz a palavra assim: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio capítulo 5, verso 9 fala a mesma coisa. O Senhor dizendo assim: eu sou Deus zeloso, mas eu visito a iniquidade é pecado, dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, como eu sempre digo aqui, não tem nem A nem B, não adianta você concordar ou deixar de concordar, é a palavra de Deus e ela é irrevogável. Se você perguntar, você concorda, pastor? Eu não concordo, irmão. Eu não concordo. Mas você não tem que concordar com Deus? Eu não tenho que concordar, não, tem que obedecer. Então a gente tem essas coisas. Eu não posso concordar que o meu pecado caia sobre o meu filho, mas Deus falou que é assim, e se é assim, vai ser assim. Então, por saber que é assim, irmãos, eu vou andar bem certinho, para que meu filho só colha bênção. Aquilo que eu fazia antes de conhecer essa palavra, eu não faço mais agora, porque eu sei que a minha iniquidade cairá até a minha 3ª e 4ª geração. Como eu sei também que Deus não é um Deus ruim. Por quê? Porque Ele faz misericórdia, benignidade, Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que o honram. Então, se eu estou honrando meu filho, se eu estou honrando meu Deus e cuidando bem do meu filho, eu sei que não somente meu filho, meus netos, meus bisnetos, 1000 gerações serão abençoadas. Por isso, querido, quando você for fazer alguma coisa, pense naquilo que você está fazendo. Pense naquilo que você está fazendo. Antes de cair, antes de tropeçar, antes de executar o mal, antes de ceder à concupiscência da carne, antes de pegar na mão do diabo, irmãos, pense no que você está fazendo. Pense no sorriso do seu filho, irmão. Pense na sua barriga grande assim, ó, quando você estava carregando ele. Pense no dia que ele nasceu.
Pensa, querido, nos primeiros dias, nas primeiras palavras que ele falou, irmãos, eu não consigo. Pensa naquilo que o seu filho representa para você. E saiba que o Senhor é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. E sabe o que Davi fez? Davi foi, rasgou as suas vestes, colocou vestes de saco, pano de saco, ajuntou cinza sobre a sua cabeça. Ele se arrependeu do seu pecado. Ele se arrependeu do seu pecado, chorou, 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 pedindo perdão a Deus. E o Senhor falou assim: olha, da culpa do pecado você será absolvido. Ou seja, Davi, você não morrerá. Por quê? Porque a sentença para ele seria a morte. Ele mesmo disse. Natan perguntou: rei, qual a sentença para este homem? E Davi falou que ele morra, e que a ovelha seja restituída 4 vezes. A culpa do pecado, irmãos, a morte. E o Senhor chega para Davi e fala através de Natan: Davi, tu não morrerás. Tu te arrependeste, colocaste teu rosto no pó, chorou. Porém, a consequência do teu mal, a consequência do teu pecado, eu, o Senhor, não posso tirar. A consequência do teu pecado eu não posso tirar. A espada não se afastará mais da sua casa. Irmãos, eu estou acabando. Olha aqui para mim. Um cara que tinha tudo perfeito. Um cara tirado de trás das malhadas. Um cara que nasceu no pecado. Ele nasceu no pecado. Davi era um bastardo. Davi era um filho ilegítimo do seu pai Jessé com uma outra mulher. Ele sentiu na pele dele o que era ser rejeitado, o que era ser um filho ilegítimo. Mas o Senhor o trouxe para a legitimidade. O Senhor o tirou de trás das malhadas. O Senhor olhou nos olhos dele e o fez um verdadeiro adorador. O Senhor adestrou suas mãos para a batalha. O Senhor derrubou Golias através dele. O Senhor o colocou no trono de Israel. O Senhor restaurou a presença, trouxe a arca através das suas mãos. O Senhor unificou todo o seu exército e as conquistas de um povo através de Davi. E esse homem, irmãos, que tinha tudo para ser um modelo perfeito, para ser lembrado após de Jesus como o maior homem da terra, me faz um negócio desse, querido. E eu pergunto: o que sobra para mim e para você, irmão? Sabe o que sobra? Atenção, atenção. Sabe o que sobra? Cuidado, foco. Sabe o que sobra? Temor de Deus, para que a gente não caia. Aquele que está de pé, não aponta não, irmão. Cuide para que não caia, porque você está de pé hoje, pode ser que amanhã não esteja. Vigia e ora sem cessar. Vigia e ora sem cessar. Falou: a espada não vai se afastar da tua casa. A Bíblia diz assim, irmãos: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Deixa eu te contar uma coisa. Tudo aquilo que fazemos em oculto, no tempo de Deus será revelado. Tudo. Tanto as coisas boas, as nossas obras que estamos fazendo em oculto, obras que ninguém vê, obras que ninguém sabe, mas você está fazendo, abençoando, irmãos. Chegará o dia que toda a terra conhecerá isso. Chegará um dia que Deus vai mostrar os seus feitos, a sua bondade para toda a terra. Pessoas verão e reconhecerão o seu trabalho no Senhor. Mas tudo que estamos fazendo de errado, tudo que fizemos na maracutaia, debaixo dos panos, vai aparecer. Te prepare, irmão, porque vai aparecer. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O que Davi fez lá no seu palácio? Olhando pela janela, pela fresta, viu aquela mulher linda e se envolveu com aquilo, e foi lá e mandou buscar ela e se deitou com ela. Que prazer e tal. Ninguém sabia, a não ser ali os conselheiros, os protetores do rei. Ninguém no reino sabia. Mas sabe que o Senhor permitiu que Absalão, o seu filho, deitasse com todas as suas esposas à luz de todo Israel. O Senhor permitiu com que Absalão, filho de Davi, tomasse as suas esposas, esposas do seu pai, e
no telhado, em cima da casa, não é num quarto, em cima da casa, em cima do palácio, no telhado do palácio, se deitasse com a mulher, uma por uma, com as mulheres do seu pai, para que todo Israel visse. E o Senhor só estava falando: não há nada encoberto que não venha ser revelado. O Senhor estava dizendo: Davi, o que tu fizeste em oculto, teus filhos fazem para que todo Israel veja. Aquilo que tu semeou em oculto liberou uma casta de demônios, liberou uma ação do inferno sobre a vida dos teus filhos, para que eles façam a mesma coisa que tu fizeste. Irmãos, Davi, ele foi gerado em pecado, como eu falei para você, mas ele foi restaurado pelo Senhor. O Senhor trouxe ele de um filho ilegítimo para a legitimidade, trouxe ele para um adorador, um homem de Deus. Ele ficou limpo dessa ação demoníaca, mas ele não conseguiu permanecer de pé. Ele estava de pé, mas ele caiu, e com isso trouxe todo o seu passado de volta e mais um pouco, que você sabe como funciona. Agora diz assim: olha, a espada não se apartará da tua casa. Aí disse assim: tu não vai morrer. E ele não morreu, mas a consequência vai ficar aí. Ele falou o quê? A cordeirinha que foi morta deve ser restituída 4 vezes. E o Senhor pega, irmãos, permite, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. E isso não é de ímpio não, irmão, é da gente, de crente. Deus visita nos nossos filhos. E o Senhor vai lá, e o filho que Betseba estava gerando é o primeiro, morre. Davi chora, jejua e chora, não adianta, porque é a consequência. O Senhor perdoou a culpa, Davi não morreu, mas a consequência, qual que era a consequência? Aquilo que ele tinha estabelecido, a sentença: restituía 4 vezes a cordeira. O filho de Betseba morreu. Aí diz a palavra que Absalão vai lá e toma uma das suas irmãs e a violenta, Aminon, e vai lá Absalão e mata Aminon. Segundo, o filho de Betseba nasceu doente e morreu. Esse filho, dessa noite que ele se perdeu, dessa tarde que ele se perdeu, nasceu doente e morreu. Depois Aminon, um dos filhos dele, vai lá, violenta uma das suas filhas, e outro irmão vai lá e mata ele. Absalão vai e mata Aminon. Morreu o filho de Betseba, morreu Aminon. Absalão se levanta contra o pai. Joabe vai lá e mata Absalão. E depois que Davi já é morto, irmãos, e achavam-se que as coisas não iam ser cumpridas, Salomão mata Adonias. 4 filhos na sua geração morreram, para que a consequência daquilo que ele mesmo declarou com sua boca fosse cumprida na sua geração. O filho de Betseba, Adonias, Absalão e Aminon morreram. 4 filhos do rei Davi foram mortos, porque o Senhor falou: a espada não se apartará da tua casa. O que eu quero dizer para você, querido? A morte e a vida estão no poder das sementes que você libera. Tudo aquilo que nós estamos liberando hoje, querido, está fazendo com que o rio de Deus flua a favor da nossa vida, ao contrário daquilo que nós estamos vivendo. Eu quero falar para você em nome de Jesus, você que é mulher que está aqui, seja sábia no Senhor. A mulher sábia edifica a sua casa. E não esqueça mais disso, não é porque seu marido está errando que você tem que errar também. Você tem que acertar, principalmente nesse momento. Marido, não é porque a sua mulher está se perdendo que você vai junto. Vou pagar na mesma moeda, você também fez. Não é porque ela fez que você vai fazer, faça diferente. Não libere para aquilo que Deus está te dando, querido, para a esposa, para o marido que Deus te deu, para a pessoa que Deus colocou para caminhar do teu lado, palavras de maldição. Ah, você é isso, é um vadio, você é um não sei o que, você não gosta de trabalhar e tal. Abençoa aquilo que o Senhor te deu, para que essas palavras não venham e não entrem, para que um homem modelo como era Davi não virasse um vadio, que acabou virando. E depois de ter
feito tudo aquilo, ainda colocou a sua geração dizendo: olha, a sentença desse pecado é que 4 vidas sejam restituídas no lugar da cordeiro. E assim foi. Sabe, é o tempo, querido, que a gente tem que orar como família. Que a gente tem que entender, querido, que o primeiro mover de Deus, o primeiro avivamento da terra será o avivamento nas famílias, nos lares. Deus está convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Ele não venha e fira a terra com maldição. Deus está trabalhando no nosso ser, no nosso coração, trazendo algo à existência, gerando algo na nossa família, para que depois que os altares estejam levantados em família, possamos fazer alguma coisa fora. Irmãos, não saia para fazer nada fora se sua família não estiver pronta. Não saia para fazer nada fora, não vá evangelizar, não vá muito menos libertar, fazer guerra espiritual, se sua família não tiver, sabe, totalmente blindada no espírito. Porque Satanás vem, irmãos, e a palavra de Deus diz que, como um homem valente, que tem a sua aljava, esse é o pai, você precisa ser esse valente que cuida da sua casa. Mas só vai tocar nos seus filhos se ele conseguir passar pelo pai e pela mãe para tocar nos filhos. Eu já falei isso aqui, vou repetir, irmãos. Existem muitas crianças doentes, meninos doentes, sabe, crianças que não se entendem, não sabem por quê, está assim, está assado, está rebelde. Ação, brecha no casamento. Satanás vem e encontra o casamento aberto, encontra brecha na família, então ele pode passar e saquear a família. E o tesouro de uma família são os filhos. Agora, quando os pais se levantam, quando mãe, pai se levanta em aliança, eles se aliançam, eles blindam o seu casamento, eles entram em um lugar de restaurar o altar dentro de casa. Os filhos não podem ser tocados. Os filhos sempre serão tocados só quando a ação do inimigo passar pelos pais. O inimigo não pode tocar no seu filho sem antes passar por você. E se você não permitir que ele passe, irmãos, ele não vai passar. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus.